Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti, e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. 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 Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E te responderei com poder. E te responderei com poder. Os irmãos podem assentar. Aqueles que nos ouvem, aqueles que nos acompanham nesse seminário pela internet, sejam bem-vindos a esse tempo, sejam bem-vindos na casa do Senhor. Esperamos que seja muitos encontros, ainda que distante. Tenhamos muitos encontros ainda na presença do Senhor, amém? Para aqueles que se interessarem, a casa do Pai, ela vai estar sendo ministrada, que nos acompanham pela internet e que moram distante. A casa do Pai acontece 2 vezes por ano, na base da Jocum de Almirante Tamandaré. No mês de julho, nós estaremos indo no 2º semestre para Uberlândia. Se você é da cidade de Uberlândia, é nosso convidado, pode entrar em contato. Pode entrar em contato aqui com a IAP Xaxim, que a gente vai estar transmitindo para vocês todas as informações. Sintam-se à vontade. E se também quiserem convidar o missionário Luiz para pregar aí na sua igreja, para estar levando a mensagem do Senhor, esse não é o único seminário que ele trabalha. Fora esse, também tem as filhas do divórcio, sincretismo religioso, sobre adoração, enfim, é vasto o campo em que ele trabalha. Sinta-se à vontade, ele recebe os convites, ele tem atendido e você pode fazer um contato com a gente, amém? E para aqueles que aqui residem na cidade de Curitiba, se você se interessar em fazer a escola é durante 10 dias, 2 vezes por ano, janeiro e julho. Então, você está sendo nosso convidado, a gente mantém vocês informados, amém? Eu vou estar convidando o missionário Luiz para vir à frente. Hoje ele encerra a terceira etapa do 3º módulo, do 3º mês. Nossa, quanto 3! Então, eu vou passar a palavra para ele, amém? Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, obrigado por esta noite.
Nossos corações é grato pelo que o Senhor tem para nós. A Tua palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. E nós te agradecemos por este fim, Senhor, deste terceiro módulo. Muito obrigado por cada vida que o Senhor separou e preparou para estar aqui conosco. Muito obrigado por Tua graça. Muito obrigado por tudo que o Senhor propositou para nossas vidas. Que venha o Teu reino, que venha a Tua justiça, que o Senhor nos coloque na brecha conforme a Tua e não a nossa vontade, que o Teu sangue nos cubra e que o Senhor nos capacite a Te responder e a receber a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eu quero começar nessa manhã, essa noite. Eu quero começar nesta noite ouvindo uma música junto com vocês, que eu acho assim bem interessante. Ela é tão somente instrumental, mas eu gostaria de começar essa noite com essa música. Pode soltar para mim, por favor? Faixa 16. Feche seus olhos, em nome de Jesus, e medite nessa música.
Amém. Para onde essa música levou vocês nesses poucos minutos? Alguém gostaria de falar? Porque se tem uma coisa que a música é muito boa, é em transportar pessoas. A música tem a capacidade de transportar você. Ela pode te levar a um futuro ou pode te levar a um passado. A música tem a capacidade de transpor o tempo, o dia, a hora, o ano. De repente você ouve uma música e essa música te faz lembrar de algo que te aconteceu no passado, a tal ponto que você é até capaz de sentir o perfume, a tal ponto que você é capaz de sentir o momento, a tal ponto que você é capaz de lembrar detalhadamente das cores da roupa que você usava. A música tem um poder de não só de transportar, mas também ela tem um poder de mudar o caráter de uma pessoa. Música é uma arma, e é uma arma letal, é uma arma de ataque, mas também de defesa. A música ela é terapêutica, ela tem um poder de gerar cura e vida, mas ela tem também um poder de enfermar. Então eu queria saber, para onde essa música levou vocês nessa noite? Alguém gostaria de compartilhar? Pode falar. Jesus no Getsemane. Uma tensão. Sim. Vem uma sensação de paz. Isso. Violino. Que bom. Então a música te arremeteu ao Getsemane, a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Muito bom. Alguém mais? Obrigado. Alguém mais gostaria de compartilhar? No início você sentiu agressividade, né? Sofrimento, dor. Depois, como sendo um alívio, como se algo tivesse sido lavado, toda aquela dor. E a sensação foi como que da volta de Cristo. Muito bom. Obrigado. Alguém mais gostaria de compartilhar? Então, a música ela tem esse poder de transportar, né? A música ela tem esse poder de te levar ao longe ou ao perto, né? A música ela tem o poder de marcar as nossas vidas, marcar os momentos, marcar as épocas. E é interessante que a música também, sabemos que ela é infinita, né? É um campo muito vasto falar sobre música, né? E eu quero começar falando sobre um exemplo de um cantor. E vamos tentar falar sobre os cantores órfãos nessa noite. Então vamos começar por Asaf. Asaf foi um exemplo de um cantor e também de um levita órfão. Então milhares de cristãos se esgotam diariamente porque esperavam coisas da parte do Pai que o Evangelho não promete. A consciência da presença de Deus exigia o cântico e louvor, cântico de louvor e palmas, de alegria diante da magnificência de Deus. Louvar, elogiar, dar apologias, né? Então, a presença de Deus existia esses cânticos de louvor e palmas. Palmas, a frequência que o som das palmas promove na esfera espiritual e a mensagem que ela comunica é: você é mais que perfeito. Quando você bate palmas, diante da presença de Deus, você está dizendo para Deus, pelo som das suas palmas, a frequência dela comunica na esfera espiritual para Deus de que Ele é mais que perfeito. É por isso que quando se dá um show, quando se faz alguma apresentação, ao terminar,
o público levanta e bate palma. Eles estão dizendo o seguinte: perfeito, fantástico, maravilhoso. Então, as palmas, elas também louvam ao Senhor, porque elas têm essa mensagem, onde ela comunica que Deus é mais que perfeito em suas obras. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e 5. Alguém pode abrir e ler? 1 Crônicas 16, versículo 4 e 5. Todos acharam? 1 Crônicas 16, 4, 5. Então, esses foram os separados, né? Esses foram os designados. É interessante que a trombeta, ela comunica celebração ou convocação para a guerra. Versículo 7, por favor. Encarregou. - 37. Por favor. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Muito obrigado. Então Asaf estava em uma posição perigosa. No meu DVD sobre tentados, mas não derrotados, onde eu falo sobre 3 lugares difíceis de se estar. Um dos lugares difíceis de se estar é estar em um lugar onde todos podem te ver. Eu, nesse exato momento, eu estou num lugar muito difícil de se estar. Aparentemente, se pode até julgar que não, que é um lugar bom de se estar, mas é um lugar muito difícil de se estar. É você estar em um lugar onde todos podem te ver. É quando Satanás pega Jesus e coloca ele sobre um monte, e todos ali podem ver a Jesus, e ele aconselha Jesus, então, a se lançar do monte embaixo, e ele usa as Escrituras para afirmar que ele dará ordem aos anjos a teu respeito para que não permitas tropeçar em alguma pedra. E aí Jesus também responde com o está escrito. Então ele queria aproveitar aquele momento em que todos podiam ver a Jesus no alto, para com isso provar a Jesus, para com isso Jesus poder dar um show de milagres e pirotecnia. Só que Jesus discerniu muito bem quais eram as intenções e motivações, e esse não era o seu propósito. Então, quantas vezes nós não nos sentimos tentados quando estamos diante de um público? Quantas vezes não vem N e diversas tentações quando estamos diante de um povo? Então, um dos lugares mais difíceis de se estar é você estar diante de pessoas. É você estar numa posição de destaque. E Asaf estava em uma posição muito perigosa. Porque você pode muito bem usar os seus dons, você pode usar os seus talentos, você pode usar os seus valores para uma autopromoção, para uma autoexibição e não para o louvor da glória de Deus. Então, estar na frente de um público é um lugar muito difícil de você estar. Você é severamente tentado a se autoglorificar, a se autopromover, a se autobendizer. Você é severamente tentado a não transmitir a honra e a glória para Deus. Você é severamente tentado a se permitir encher o seu orgulho. E, consequentemente, aí está o princípio da queda. E Asaf estava nessa posição. Ele recebera a magnífica honra de ter o seu nome ligado ao de Davi como salmista de Israel. Isso não era para todo mundo. Por razão de sua posição, o moço gozava de reputação que excedia a sua experiência. Falavam de Asaf além daquilo que realmente ele era. Adoração sem inibições,
A Deus exigia todas as emoções e esforços físicos. É muito semelhante ao povo na África, quando está louvando a Deus. Eles pulam, eles gritam, eles celebram, eles batem palma, eles choram. Gente, é uma coisa assim maravilhosa de se ver, né? Eles verdadeiramente louvam ao Senhor com toda a força da sua alma, como aqui está escrito que o povo, naquele tempo, assim louvava ao Senhor. Então, o louvor não é uma droga celestial destinada a amortecer a dor desta vida. Um dia desses, no Jô Soares, apareceu uma moça falando de música, e ele, discutindo com ela, ele afirmava: a música é uma arte. Ela disse assim: eu concordo com você, mas antes de ser arte, ela é divina. Ele disse: mas ela está enquadrada como arte. Aí ela reafirmou e contrastou com ele, disse: mas você sabe que ela é divina? Não, mas ela está enquadrada como arte. Ele disse: olha, Jô, você pode afirmar que ela é arte, mas eu e você sabemos que ela veio dos céus. Você sabe disso? E quando ela afirmou severamente, olhando nos olhos dele, ele calou. Ela disse: ela é arte, eu concordo com você, mas antes de ser arte, a música, ela é divina. Sabemos que naquele grande dia, e quando estivermos habitando com Ele, nos altos, só o amor e a música permanecerão. Sabemos disso. Sabemos que também a música, ela veio do céu. Sabemos que a música, ela é divina. E sabemos que quem caiu era ministro de louvor. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: olha, se o ministro de louvor caiu e fez toda essa bagunça, imagina se fosse Miguel, o especialista em guerra. Estávamos acabados. E perceba o quanto a música ela tem sido explorada e tem sido usada como uma grande ferramenta. Então, nosso relacionamento com Deus é primordialmente reação responsiva de fé, frequentemente contrária às aparências e aos sentimentos. Ocupadíssimo todos os dias na organização do culto a Deus, as bases de Asaf começaram a desmoronar. Asaf fora criado sob a lei de Moisés, e embora sob a influência de Davi, tivesse sido tocado pela graça de Deus e se movia na dimensão do Espírito, ele ainda se cingia aos velhos princípios da lei. Acreditava que sua fé, sua dedicação a Deus e suas obras o tornaram merecedor das bênçãos materiais do Pai. Isso é muito similar ao irmão do filho pródigo, ao qual nós comentamos muito bem a respeito no primeiro módulo desse seminário. Ele acreditava que era o seu muito trabalho, que eram as suas obras, que lhes garantia as bênçãos de Deus o Pai sobre a vida dele. A aliança seria uma forma de prosperidade para uma vida tranquila. Tal perspectiva é sempre perigosa, porque iguala a espiritualidade com posses e livramento das oposições nesta vida. É quando, de repente, alguém está passando por uma dificuldade, e aí o irmão olha para o outro que está passando por dificuldade, parecendo aqueles que estavam, com exceção de Eliú, aconselhando a Jó, e diz: você deve estar em pecado. Parece que nós esquecemos que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o fato de você passar por aflições não significa exatamente que você esteja sofrendo uma consequência de um pecado, mas você pode estar sendo provado para uma aprovação, para que a sua autoridade possa se tornar maior e com isso a unção sobre a sua vida possa ser maior e com isso você ter uma autoridade mais solidificada, né? Só que Asaf não tinha esse discernimento. Então essa perspectiva é sempre perigosa. Era o fermento dos fariseus antecipando-se e dizendo: visto que eu fiz isto e aquilo, Deus deveria conceder-me bênçãos materiais. Isso me faz lembrar a oração do pecador e a oração do fariseu: Senhor, eu jejuei, Senhor, eu fui ao culto, Senhor, eu dei esmolas, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, enquanto o miserável pecador malmente levantou a cabeça e disse: Pai, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E nós sabemos que a oração que foi ouvida não foi do fariseu, que era todo certinho, mas daquele que fizeram a oração de coração limpo, sincero e aberto, né?
Então é o mesmo espírito de orfandade que vemos no irmão mais velho da parábola do filho pródigo. É claro que eu deveria ser recompensado por todo o trabalho que fiz para o Senhor. Esse era o pensamento de Asaf. Esse relacionamento significa que o filho assume a atitude completamente diferente da do órfão no que tange a posses e riquezas. O órfão ajunta riquezas e amontoa posses como segurança contra o futuro, a fim de adquirir poder sobre os outros e manter a áurea de importância que o ouro lhe confere. Mas o filho sabe que o pai se tornou para ele segurança. Para ele a segurança que o dinheiro jamais compra, que o pai lhe conferiu nova autoimagem em Cristo. Autoimagem de plena honra, autoimagem de plena honra, desculpa, gente. E glória que o espírito humano mais aspira. Mais do que isso, quando estamos ligados ao Pai, que é amor, conhecemos a alegria de dar da mesma forma que recebemos, de tal modo que nossa vida se torna rio caudaloso que segue dando, recebendo e dando de novo. Abra sua Bíblia em Salmo 73, versículos 6 a 12, por favor. Salmo 73, versículos 6 a 12. Alguém pode ler? Salmo 73, 6 a 12. Muito bem. Agora o mesmo Salmo 73, versículo 21 a 22, por favor. Muito obrigado. É interessante que ele fala a palavra, não é exatamente amargura, mas ele fala uma palavra semelhante à amargura. Lê para mim de novo, só o início, por favor. Do início. Quando o coração semeia, semeia amargor. É aí mesmo. Quando o coração semeia amargor. O coração de Asaf começa então a azedar. Asaf, um homem que tinha o seu nome na lista dos salmistas de Davi, tinha o seu nome junto ao de Davi, como um adorador, aquele que conduzia o povo à adoração. Esse mesmo homem, muito bem falado, muito bem conhecido, muito bem elogiado, além daquilo que era até a sua própria realidade. Esse homem, de repente, olha para um povo que não era convertido ao seu Deus, que não era convertido ao seu evangelho, que não era convertido à palavra de Deus, às leis de Deus, e ele vê que esse povo, assim considerado um povo impiedoso, esse povo era próspero, esse povo era robusto, esse povo era saudável, esse povo era um povo muito rico. E quando ele começou a olhar para esse povo, ele começou a olhar para ele mesmo, ele começou a fazer uma comparação. E ele percebe que ele sendo um ministro de louvor, ele sendo um adorador, sendo ele aquele que conduzia uma nação à adoração, ele não era tão saudável quanto aquele povo. E ele também não era tão robusto como aquele povo, e nem tampouco era tão rico, ou mesmo sequer tão próspero, tanto quanto era aquele povo. E aí o coração de Asaf, por julgar que ele seria protegido contra as aflições, as provas, as tribulações, e por julgar que também ele seria muito abençoado, que ele seria ricamente abençoado pelo trabalho que ele fazia, ao perceber que a realidade não era bem essa, ele começa então, assim como o irmão do filho pródigo, ele começa então a azedar o seu coração.
seu coração se enche de amargura. E é interessante que a palavra azedou descreve um estado raivoso de espírito. Então percebemos que Asaf, ele começa a sentir uma ira por julgar Deus como injusto, por abençoar a um povo que nem sequer dava atenção para ele. Então nós batemos muito bem sobre isso no primeiro módulo e sabemos que Deus abençoa tanto justo como injustos. Abençoa tanto piedosos como impiedosos. Ele dá sol e chuva tanto para cristãos como para não cristãos. Nós sabemos que tem muita gente boa por aí, gente que não é cristã e que são bem-sucedidas, são abençoadas. Né? Por que será? Então, quando paramos para analisar a vida de cada pessoa, isso fala de heranças. Com certeza, pessoas lá atrás, seus pais, avós, bisavós, até cristãos, granjearam, e esses filhos, e esses netos, e esses bisnetos, gozaram dessa herança, mas não tiveram o cuidado de caminhar nos mesmos caminhos que caminharam seus pais. É só você olhar o livro de Reis. Aí você percebe que um rei após o outro em Israel, por exemplo, Jeroboão, depois de Jeroboão vem o seu filho, aí depois vem o seu neto, aí lá está escrito que o filho de Jeroboão praticou as mesmas coisas e até pior que o seu pai. Em seguida vem o neto, aí diz que esse já não fez as mesmas coisas que Jeroboão, mas fez um caminho contrário, derrubou os altos, derrubou os postes ídolos, fez o que era reto diante do Senhor, reinou tantos anos, mais do que o seu pai. Então a gente percebe que existe sempre um legado sendo deixado, quer de bênção e quer de maldição. E é interessante que parece que Asaf não discerne isso. Nós vemos que Salomão granjeou toda uma bênção de Davi. Se teve um homem que foi realmente poderoso na terra, sábio, um homem que não teve falta de nada, esse homem foi Salomão. Seu pai levou uma vida conquistando, mas quem goza dessa herança? Davi. Mas Salomão, obrigado. Mas percebemos que Salomão, por sua vez, ele falha no fim dos seus dias, e Roboão, seu filho, já não goza da mesma paz, da mesma plenitude de riqueza, da mesma plenitude de sabedoria como seu pai. E aí percebemos a decadência do reino de Israel, que foi dividido. Então a gente percebe que isso tudo é o quê? São consequências de legados deixados pelos pais. Por isso a importância de nos preocuparmos que legado estamos deixando para os nossos filhos. E Asaf, ele não discerniu isso. Então o seu coração azeda, essa palavra azedou, ou seja, amargor, descreve um estado raivoso de espírito. Um ressentimento contra o pai, por ele deixar que as coisas fossem como fossem. Né? Então esse sentimento se faz acompanhar de amnésia. O órfão, ele se esquece de todas as bênçãos que o pai lhe derramou no passado. A amargura é destilada em palavras raivosas, em má vontade para com as pessoas em geral. Vamos conferir em Salmo 73, versículo 13 e 14. Salmo 73, versículo 13 e 14. Alguém pode ler? Sim, Salmo 73, versículo 13 a 14. É interessante que o versículo 2 diz assim: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilo aumentam suas riquezas. Aí o 12 diz, o 13, perdão, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã sou castigado. Então Asaf estava passando por um período de duras provas, mas ele não discerne. E ele julga que o que ele fizera durante todo um tempo, de conduzir o povo à adoração, de ministrar o louvor, de ter o seu nome famoso, elogiado, arrolado junto com o nome de Davi, ele com isso acreditou que Deus o abençoaria de tal maneira a ponto de ele não passar por nenhum tipo de aflição. E quando ele vê aqueles ímpios
prósperos, saudáveis, robustos, ricos, ele entra em crise. Ele entra em crise, a ponto que ele fala que foi inútil, como diz no versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele chama de inútil, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Ele começa a julgar a justiça de Deus como injusta, por ele estar como cristão, como adorador, como aquele que conduz o povo à adoração, por ter seu nome arrolado junto de Davi, ele se julgava merecedor de muitas bênçãos, e está isento de todo e qualquer tipo de tribulação, de aflição. O seu coração começa então a amargurar, ele começa a azedar o seu coração. Então a amargura é destilada em palavras raivosas, em má vontade para com as pessoas em geral. Asaf conduziram a nação no louvor, escrevera salmos que haveriam de ser entoados durante gerações. A recompensa que teve foi viver dias cheios de problemas. Asaf, ele era um órfão, não conhecia o coração paterno de Deus. Asaf era um levita totalmente orgulhoso que julgava, por seus feitos, ser merecedor de muitas bênçãos de Deus o Pai. Todavia, um sintoma clássico de um órfão queimado espiritualmente é o ato de fugir dos outros. Quando você percebe que uma pessoa começa a fugir de você, isso é um indicativo de que ela pode estar esgotada espiritualmente. Isso é muito interessante. Então ele tem um ato de fugir, ele quer ficar a sós. Rogar a um órfão espiritualmente esgotado que vai à igreja, não vai ajudar muito. Ele já não quer vir à igreja, ele já não quer sentar nos bancos, já não quer ouvir a palavra, já não quer ter comunhão com os irmãos, ele já não quer interagir, ele já não quer participar de nenhuma atividade, ele já não quer função nenhuma. Isso é um indicativo que ele está esgotado espiritualmente. É aquela dita pessoa que eu falei no primeiro módulo. É a pessoa que limpa os bancos da igreja, limpa o chão da igreja, lava o banheiro, põe água para o pregador. É aquele que é intercessor, ele coleta as ofertas, ele paga as dívidas da igreja. É aquele que está ministrando a palavra. Quando não, ele está ministrando o louvor, ele lidera um grupo de teatro e dança, faz evangelismo de rua. Ele é o primeiro a chegar, é o último a sair. Ele está anos na igreja. Mas, de repente, chega uma pessoa com uma semana e é abençoado de tal maneira que naqueles 3 anos que ele está tão ativo, ele nunca foi, então ele entra em crise. Ele começa a julgar que Deus é injusto e que não está vendo toda a sua obra. Porém, onde está a motivação do seu coração? E Asaf era justamente esse tipo de pessoa que julgava que por seus feitos de louvor e adoração, ele deveria ser uma pessoa muito próspera e uma pessoa muito rica, isento de problemas. E era o que ele estava passando. Asaf descobriu em seu encontro com a paternidade de Deus, no santuário, que a verdadeira prosperidade inicia-se com o relacionamento com o Pai. A verdadeira prosperidade começa em um relacionamento com a paternidade de Deus. Então, a alegria que Deus no santuário concede não pode desaparecer porque flui dele e não das coisas. Salmo 73, versículo 25 e 26, pode ler, por favor? Asaf chegou, muito obrigado, a dizer que os seus pés quase resvalaram. Ou seja, eu quase desviei. Mas nos últimos versículos, ele começa então a reconhecer que a sua prosperidade vinha da sua intimidade, comunhão e relacionamento com a paternidade de Deus. Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Por que nós temos o hábito de achar que cantar é adorar? Se tem uma coisa que eu acho interessante, é quando a pessoa pega o microfone para fazer a abertura do culto em sua denominação, levanta a sua mãozinha e diz assim, vamos adorar nessa noite, em nome de Jesus, você pode ficar de pé, vamos adorar. E aí começa a cantar aquela cançãozinha assim, que levanta a mãozinha e balança para um lado e balança para o outro.
e daqui a pouco está chorando, e aí a pessoa acha que está adorando. Só que, gente, olha, adoração não é cantar. Adoração não é música. A música, ela é uma ferramenta de ataque, de defesa. A música, ela pode enfermar, ela pode curar. A música, ela pode transportar. A música, ela pode libertar. Vocês lembram de Davi tocando harpa para Saul? A música tem o poder de fazer você profetizar. É quando os reis procuram Eliseu e ele fala assim, ó, me chamem um tangedor. Uma coisa é tocar, outra coisa é tanger. Existe uma grande diferença. Recentemente, uma moça que está promovendo um seminário lá na base de louvor e adoração, chamado Selar esse louvor. Ela vai trazer muita gente boa, como Fernanda Brum, Heloísa Rosa, dentre outros. E ela falou assim, o ministério nas igrejas não deveria ser, Luiz, ministério de louvor, deveria ser chamado ministério de música, porque louvor, nós estamos fazendo isso todos os dias, quando nós damos elogios a Deus. Eu disse, pois é, faz sentido. Inclusive, eu vou dar essa palavra nesse seminário dela, vou falar sobre o levita órfão dentro da igreja, dos últimos dias, aonde a música que está sendo cantada na igreja, gente, olha, está uma decadência, está um caos. Que tipo de música que você gosta? Não, eu gosto de adoração. Como assim adoração? Não aquela assim. Qual é a música de adoração? Ainda sofreja, aquela música bem lentinha, assim. Aí associa música lenta, melancólica, com adoração. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é quando então Deus chega para Abraão e diz assim, me dá o teu filho em sacrifício. Sabemos que Abraão sonhou com um descendente para deixar a herança, sonhou com Isaac, o seu sorriso, a sua alegria, o seu sonho realizado. Alguém que já realizou um sonho? Levante sua mão. Tem coisa mais maravilhosa do que você realizar um sonho? Não tem, gente. Agora imagina Deus nessa noite chegar para você e dizer assim, eu quero o seu sonho, devolve para mim. Você teria coragem? Você teria, Ismael? Você é corajosa, hein? E eu fico tentando imaginar o impacto psicológico de Abraão quando Deus falou para ele, me dá o teu filho em sacrifício. Eu não sei se eu daria meu filho. Eu não sei não daria. Eu vou ser sincero. Eu não daria. Porque eu não quero nem imaginar eu perdendo meu filho. Só imaginar já dá uma aflição. Imagina. Uma coisa, quando você é pai, você sente na pele. Deus falando assim, me dá o Lucas. Como assim me dá o Lucas? Não quero o Lucas para mim, me dá ele. Sacrifica ele para mim. Tira a vida dele para mim. Não. E aí a gente percebe um Abraão diferente daquele Abraão que sai de Ur dos Caldeus, um Abraão mais confiante, que conhecia melhor o caráter de Deus, que tinha mais, a fé estava mais fortalecida. Eu fico imaginando a sua crise, apesar que a Bíblia não relata, mas ele confiou. Ele chamou seus companheiros, não disse nada à sua esposa. Tem coisas que não dá para falar para vocês, mulheres. Agora imagina vocês assim, ó, eu vou sacrificar a criança. Eu vou sacrificar a Carol, tá? Juscelio fala para você, viu, Gi? Vou sacrificar a Carol que Deus pediu. Você ia deixar? Claro que não, gente. Ele sai caladinho, pega o garoto, pega os servos dele, chega no pé do Monte Moriá e diz assim, ficai-vos aqui, porque eu vou adorar com o menino. E aí, pela fé, ele fala, e voltamos. Porque sabemos que a palavra holocausto significa queimar até o fim. E Deus foi claro com ele, me dá o teu filho. Ele acreditava, eu acredito que Abraão naquela época já tinha tanto conhecimento acerca do caráter de Deus, que ele falou, que eu acho, não está escrito isso, tá, gente? Eu acho que ele pensou assim, ainda que ele tire a vida, ele pode ressuscitar e me dar de volta. E ele sobe no Moriá. Ele diz, ficai-vos aqui porque eu vou adorar. Então o que é adorar? Sacrifício? Ok, também. Obediência? Também. Como? Se entregar ao seu bem maior? Também.
mas ainda não é a palavra-chave que eu quero ouvir. O que é adoração? Renúncia. Agora eu te pergunto, renúncia é causador? Eu acho engraçado pessoas que falam assim, ó, adoração tem que ser um estilo de vida. Eu levo uma vida como estilo de adorador. Você está dizendo que você leva uma vida no estilo de dor. É essa a vida que você está levando? Porque adorar é renúncia, e renúncia é causador. Se não dói, não é renúncia. Então você está dizendo que você tem uma vida no estilo de renúncia. Você vive a vida de dor por amor a Deus. É isso? Se realmente é isso, eu aperto a sua mão e digo, realmente você é um adorador. Se não, eu vou dizer que você é um empolgado. Porque adoração é renúncia. E renúncia causa dor. E nessa noite, Deus pode pedir para você o seu sonho. Você vai dar? Adorador. Afinal de contas, Ele procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Gente, adorar não é cantar. Não cai nessa matrix. Sai dessa ilusão. Desconecta. Põe o pé no chão. É vida de renúncia. E renúncia dói. E sabemos que ele pega o menino, ele prepara lá o altar, o garoto percebe que está faltando uma coisa e pergunta, mas onde está o cordeiro? E o pai, na fé, responde, o Senhor, mas não é prover para nós, é prover para ele mesmo, porque o cordeiro foi provido para quem? Para Abraão ou para ele? Para ele. A gente gosta de falar, né? Senhor proverá. O Senhor vai prover para ele mesmo, não é para nós. Porque para você ele dá enquanto você dorme. Então, a gente precisa começar a discernir melhor as coisas. O brasileiro canta, louva, pula, dança, se diverte, celebra, cai no chão, baba, se arrepia, fala em língua, estremece. Mas isso não significa que ele está adorando. Isso não é adoração. Cair no chão, babar, se arrepiar, falar em línguas, estremecer. Gente, isso não é adoração. Isso não é adoração. Entende? Uma coisa é adorar, outra coisa é louvar. É isso que eu preciso falar nessa noite. Tá? Você está louvando, mas você não está adorando. E você pode adorar e não louvar. Mas ele procura verdadeiros adoradores, porém só adora quem tem um coração convertido aos pais, e os pais, o coração convertido aos filhos. Porque para você converter o seu coração para uma pessoa, exige ou não exige renúncia? Casamento é isso, casamento é renúncia todo dia, de ambas as partes, senão é injusto. Então casamento também é uma adoração. Porque exige renúncia. Você vai ter que converter todos os dias seu coraçãozinho para sua esposa, e a sua esposa todos os dias seu coraçãozinho para você. Renúncia. Essa é a marca do espírito da orfandade na igreja. O que vocês têm achado da música gospel órfã popular brasileira desses últimos dias? O que vocês têm achado das músicas que tem sido cantada na igreja brasileira nesses últimos dias? Alguém quer falar? Uma confusão. Você pode dar um exemplo dessa confusão? E se tocar? Por que não vem de Deus? Porque nele, por ele e para ele, todas as coisas foram criadas. Já pensou nisso? Então. Agora, eu posso usar o rock para pecar? Eu posso usar o rock para pecar? Posso. Mas eu posso usar o rock para louvar? Posso. O problema não é o estilo, é a motivação do seu coração. Tudo bem. Mas você não pode dizer que ela não vem de Deus. Porque a própria palavra ampara quando diz que por ele,
e para ele todas as coisas foram criadas. Porque nele, por ele e para ele, todas as coisas foram criadas. Se eu disser que Satanás criou o rock, eu vou estar desfazendo dessa palavra. Ok, concordo plenamente. Por isso que a música tem 3 procedências: humana, satânica e divina. Você ouve aquela música, tocada há muitos anos atrás. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer. Algum pecado nisso? Algum pecado nisso? A gente pode falar sobre isso? Algum pecado nisso? Nessa canção? Existe algum mal? Existe alguma mensagem subliminar? Existe algum pecado nessa canção? Ela é humana. Qual é o problema? Agora, eu respeito se você não quiser cantar. Mas não queira falar o que não é verdadeiro. Em contrapartida, existe o que? A música satânica. Duplo sentido, mensagens subliminares. Entendeu? Músicas que falam dão apologia à violência, dão apologia ao adultério, dão apologia à solidão, dão apologia à depressão. Você ouve Beethoven, você deprime. Se você ouvir Beethoven, você não deprime, não? Se ouvir Beethoven, você deprime. Se você ouvir Michael Jackson, você não sabe se você fica na rebelião ou se você fica na melancolia. Entende? Você ouve Racionais MC, você vai querer sair sentando o dedo. Um colega meu uma vez falou isso: rapaz, eu ouvi Racionais, irmão, dá uma vontade, velho, de pegar assim, isso aí, ó. Eu digo, não, cara, não vai nessa não, pelo amor de Deus, mano. É o hip hop, é o rap, é uma expressão de protesto, é um reclame. Mas se ela é usada com motivação maligna, vai te fazer pecar sim. Mas em contrapartida, o rap e o hip hop está salvando muita gente. Está salvando. Se houve um tal de um ao cubo, se houve um tal de Provérbio X, Apocalipse 16, que até no início era muito bom, caiu muito o padrão. Entende? Então, assim, você vai ver muita gente que eu e você talvez nunca vá alcançar. Mas quem foi do gueto, que canta essas músicas, vai lá e alcança os caras. Olha só que coisa. Então você vai ouvir Racionais MC, o que você vai querer fazer? Você vai sentir o quê? Vontade de violência, de agressividade. Você vai ouvir sertanejo, você vai pensar em quê? Solidão, depressão e adultério. Sim ou não? Que antigamente só caminhoneiro ouvia e o povo do interior agora virou moda. Entende? Você ouve Beethoven, você vai querer se matar. Não é verdade? Você ouve eletrônico, você vai pensar em quê? Perversão sexual. Por quê? Porque cada nota ela vai dar um sentido no seu corpo. Então o problema não é o estilo. O problema é a motivação que te levou a criar aquela música. Você ouve música que você sente a dor da pessoa. É impressionante como você sente a dor da pessoa. Por isso que eu coloquei essa música. Essa música levou você para onde? Tem pessoas que se matam ouvindo uma música, tem pessoas que se deprimem ouvindo uma música, tem pessoas que ficam doentes ouvindo uma música. Tá tudo bem, de repente ela ouve aquela música, ela lembra daquele momento, daquela hora, até o cheiro ela sente, vai ficar mal. Ela fica mal. O que foi? Não, nada. O que aconteceu? Não, essa música, sabe, um dia, essa música me marcou. Acabou, enfermou. Você ouve certas músicas que a vontade que você vai ter é o quê? Transar doidado. São as músicas de duplo sentido, que nem mais duplo sentido são, é na cara mesmo. Eu estava na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, gente, eu fiquei estarrecido sem exagero. Não usam termos vulgares para dar um duplo sentido. Usa literalmente as palavras vulgares para os órgãos genitais. Vou colocar, vou pôr, vou tirar, você vai fazer, você vai... É assim. E um bando de crianças ouvindo aquilo. Eu fiquei de boca aberta. Entende? Mas muito boa a sua opinião. Muito bom. Você falou uma coisa muito certa. Uma bagunça.
porque é realmente assim como está. Alguém mais tem alguma opinião a dar em relação à música gospel de hoje? Está muito humana. Isso aí. Isso aí. É isso aí. Doze minutos de música. A falta de criatividade. Quando você vê aquela música que ele está cantando, é traduzida de quem? Dos australianos, dos americanos. Entende? É estrangeira, gente. Para a gente adorar hoje, parece que a gente precisa no Jesus Culture, United, Hillsong, Delirious. Alguém dá mais? Casting Crow. Alguém dá mais? A gente parece que precisa desse povo para adorar. E quando a música chega, rapaz, aqui é uma febre. Aí quando você vai ouvir o original, é que quando você descobre que aquela música não é nossa, é cópia. E quando você vai ouvir o original, matou a música. Matou. Você quer dar um exemplo de uma música? Exatamente. Se você parar para observar, as músicas que nós cantamos é de autoajuda, é o que você falou de humana. Autoajuda, é de autocomiseração, é de petição. E as músicas que tem que falar de relacionamento, de comunhão, de intimidade, em que você realmente você é inspirado a renunciar, a adorar, é cópia. E olha, as músicas que mais vende são essas músicas. Alguém quer dar um exemplo de alguma dessas? Músicas que estouraram, que há pouco tempo atrás fez grande sucesso. Alguém quer citar alguma? Zaqueu, entra na minha casa. Vamos meditar nessa música? Podemos meditar nessa música? Quero deixar uma coisa clara, o meu objetivo não é falar do cantor, o cantor é ele Deus, o problema é dele. Tá? Repito, não estou aqui para falar do cantor. Eu estou aqui para deixar claro que uma coisa é louvar e outra é adorar. Mas tem canções que estão sendo cantadas que nem louvor é. Imagine a adoração. Então, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar e chamar a sua atenção. Eu preciso de ti, ó Deus. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo. Larga nada. Não larga. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. E ele teve um sacode mesmo. Sara todas as feridas. Então, quando você estuda a história de Zaqueu, bate com a música. Como Zaqueu, eu quero subir. Isso me faz lembrar, gente, o Salmo 139 e o 121. E eles têm assim, esses salmos, eles têm muita coisa em comum. E fala assim, se eu subir aos céus, se eu for o mais profundo do abismo, e se eu pegar as asas da alvorada, não dormirá, e nem dormitará, ou seja, cochilar, o guarda. Então, por que como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, e olhar para ti, e chamar a sua atenção para mim? Jesus sabia que Zaqueu estava ali ou não sabia? Sabia.
Zaqueu, pela influência que ele tinha, poderia ou não poderia perfurar a massa, mesmo sendo baixinho, e chegar até Jesus? Poderia ou não poderia? Poderia. Mas sabemos que Zaqueu se sentia culpado, porque o que ele fazia, além do que ele fazia mais, ele pecava, ele roubava do povo. Intimidado, ouviu falar de Jesus, sentia vontade de chegar a Jesus, mas sentia intimidado. É quando você está em pecado e você tem medo de confessar. O que foi que ele fez? Ele se esconde atrás da multidão e para ver Jesus, porque ele era de menor estatura, ele sobe em uma árvore. Não que ele queria tão somente chamar a atenção de Jesus para ele. Muito pelo contrário. E aí Jesus passando, aí Jesus dá o toque, Zaqueu, desce daí, porque hoje vou pousar em tua casa. Ele se surpreende. Ele não esperava por essa. Esperava? Zaqueu esperava? Não. Então, por que cantamos tanto? Gente, foi uma febre. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, ó Deus, eu preciso de ti, ó Pai, sou pequeno demais. Quando o Salmo 139 e 121 diz, se eu subir aos céus, se eu for o mais profundo do abismo, e se eu pegar as asas da alvorada, ou seja, aonde você for, não dormirá e nem dormitará o guarda, significa que em todo o tempo, 24 horas, ele está assim para você, ó. Ele nem cochila. Olhe para o seu irmão e diga, você é o show de Deus. Ele não tira, em nenhum momento, os olhos de você. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre todo o lugar. Não é verdade? Quantos de nós nos saboreamos, nos deliciamos, nos colocamos naquela condição de estatura baixa, de inferior, de quem sabe ele me vê e diz, como Zaqueu, eu quero subir. Fique à vontade, você pode cantar, não estou te proibindo de cantar, canta mesmo, vai na paz, vai na bênção, mas isso não é adoração. E eu não quero ser como Zaqueu, eu não quero subir em lugar nenhum, porque se tem que subir em algum lugar para ele me ver, eu vou ter que ir no Everest. E se eu conseguir chegar lá, eu terei algum sucesso. Então fica aqui embaixo mesmo, no chão, entendeu? Porque eu sei que eu tenho certeza que ele me vê aqui mesmo a gente conversa, relaciona, tem intimidade e comunhão. Alguém quer citar uma outra que foi febre também? Mas parece que essas músicas de agora, elas não têm raiz. Não tem raiz. Elas vêm e vão. Já não marca, é o momento, é a febre, É uma paixão. é uma paixão. E por outro lado, a gente vê aquelas músicas, os grandes hinos que foram cantados, foram compostos, em meio, de repente, a perseguição, a sofrimento, a entrega mesmo, a morte mesmo, cara, com alegria cantar, compor, elas estão até hoje. Permanece. Ou seja, é como se fosse a própria palavra de Deus. Permanece. Nome com sobrenome. E essas que estão agora, só o nome, porque não tem sobrenome, você não sabe onde vai. E tem canções que nem citam o nome de Jesus. Você é 10, você é muito 10, entendeu? Amo você, você não sabe se está falando para Deus, se está falando para uma pessoa. É um sujeito oculto. Entende? Então, assim, a coisa ficou bem difícil. Eu lembro de uma época que eu comprava muito DVD, CDs. Hoje, as músicas que eu gosto, eu vou lá no YouTube, eu baixo e pronto. Hoje eu compro pendrive, eu não compro mais CD. Eu compro pendrive, gente, porque está escasso, está difícil. Né? Então, eu teria muito mais para falar para vocês, acerca de mais exemplos, acerca de cantores gospel e música gospel. Mas agora eu quero vir para a área social. E eu cometi um pecado, eu apaguei os slides. Muito bom. Mas o pendrive está aqui. Eu ando com pendrive. PowerPoint, raiz da orfandade. Tem aí? Ah, então ótimo. Põe aí para mim, no slide do Cazuza. Algum problema em te falar do Cazuza? Podemos falar do Cazuza? Obrigado. Agenor de Miranda Araújo Neto, desde que for? Não entendi.
Desculpa, pensei que tinham falado. Agenor de Miranda Araújo Neto, por causa da promessa do pai que diz que lhe presentearia com um carro, caso ele passasse no vestibular Cazuza, foi aprovado em comunicação em 1976. Eu tinha 2 anos de idade. Mas desistiu do curso 3 semanas depois. Cazuza também ficou conhecido por ser rebelde boêmio, polêmico, tendo declarado em entrevista que era bissexual. Quem afirma a identidade de filho? Ele era bi. Ele gostava de relacionar teatro sexual tanto com mulheres como com homens. Ele tinha dúvida. E quem é que afirma a identidade? É o pai. Então já percebe uma falha aí. Em 1972, tirando férias em Londres, Cazuza conhece as canções de Janis Joplin, Led Zeppelin, Rolling Stones e logo se tornou um grande fã. O interessante é que o pai promete para ele um carro caso ele passasse no vestibular. Obrigado. Caso ele passasse no vestibular, é uma manipulação para o filho estudar. No primeiro módulo eu falei sobre nós falarmos sobre as consequências dos atos de nossos filhos, inclusive estudar. Então é importante falarmos das consequências, mas não manipularmos os filhos a só fazer algo se dermos algo, porque ele vai aprender a ser comerciante, ele vai aprender a fazer trocadilhos, ele vai aprender a ser negociador, ele vai aprender a ser materialista, ele vai aprender a ser competitivo e manipulador. Eu só faço se você me der isso. Entende? Cazuza por seu pai. João Araújo. Fui talvez o último a saber do talento de Cazuza. Onde esse pai estava, que foi o último a saber do talento do filho? Mais tarde, ao voltar de uma viagem, fiquei novamente surpreso quando Lucia me disse: Cazuza vai estrear em uma boate, em um show com Barão Vermelho. Foi um susto maior ainda. Onde estava esse pai que não viu o filho cantar? Como pai, tinha um profundo orgulho de Cazuza em qualquer tempo ou lugar. Eu vou te dar um conselho. Não se sinta orgulhoso pelo seu filho, sinta-se honrado. Uma vez um repórter entrevistando um treinador de futebol americano, disse para o treinador que era pai de um dos melhores jogadores do time. Deve ser um motivo de muito orgulho para o senhor ter um filho tão exemplar que faz sacadas, jogadas maravilhosas. Ele disse: é fato? Realmente eu me sinto orgulhoso pelo meu filho, mas não porque ele é um jogador, porque faz jogadas e sacadas maravilhosas, mas simplesmente porque ele é o meu filho. Sinta-se honrado pelos seus filhos, mas não sinta orgulho deles. E quando você sente orgulho, você coloca ele numa posição de ídolo. Sinta-se honrado, é o suficiente, é saudável, se você quiser. E ele diz: ou então, quando alguém faz menção a mim como pai do Cazuza. Agora, é interessante que ele fala assim, eu tenho um profundo orgulho de Cazuza em qualquer tempo ou lugar. E também quando faz menção a mim como pai do Cazuza. Mas, e como pai do Agenor? Porque Cazuza era o nome do artista. Mas parece que ele não sentia-se orgulhoso por ser pai do Agenor. Quando faziam menção que ele era o pai do Cazuza, ele se sentia orgulhoso, mas... E quando faziam menção que ele era pai do Agenor, ou seja, o não artista, o menino de casa, o filho, será que ele também se sentia orgulhoso? E olha o que ele diz mais. Tudo a respeito dele me emociona. E me dá orgulho esse trabalho que o meu menino fez quase sem a gente ter percebido. A gente quem? A mãe viu. A mãe é que dava as notícias. Ele não percebeu. E onde estava esse pai que não percebeu esse filho? Eu gostaria muito de poder entrar na máquina do tempo e voltar alguns anos, até os anos 80. Ele quer voltar até os anos 80, mas ele não quer voltar a 1958, quando o garoto nasceu. Perceberam isso? Ele quer voltar na época em que o menino começou a ter fama. Mas e quando ele nasceu, estava lá no hospital dando os primeiros gritos? Ele não relata que ele queria voltar nessa época. Ele queria voltar quando o menino começou a ter fama. Para poder dar valor mais de perto à obra dele, no momento em que ela foi criada, mas e ao autor da criação?
Ele não queria dar valor, estar mais próximo? Quais eram as motivações e intenções do pai do rapaz? Amá-lo ou amar a sua obra, a sua fama, o seu título? É quando eu perguntei no primeiro módulo, qual é o parâmetro de amor que você tem pelo seu filho? Seu desempenho ou o fato dele ser quem é? Você ama o seu filho pelo que ele faz ou por quem ele é? E se ele não fizer coisas boas como fez o filho pródigo, você vai continuar amando como aquele pai que esperava todos os dias? E ele diz, naquela época eu ainda não tinha olhado com a devida atenção o trabalho de Cazuza. Ainda não tinha parado para observar a profundidade de suas letras e a consonância política com a época em que elas foram criadas. Isso me deu conforto de saber que em nenhum momento eu fui um protetor de Cazuza. Deveria. Porque é responsável do pai proteger os filhos. Mas apenas um instrumento inicial para a veiculação do seu talento. Mas ele não foi veículo como pai para a direção para o filho andou desgovernado. O pequeno Cazuza tinha uma mania, jogar álcool na privada e atear fogo. Ele sempre quis botar fogo em tudo. E foi isso que acabou fazendo com a sua vida, disse a mãe, Lucinha, a Biografias. Mas uma hora ele se deu conta do tamanho do incêndio e já não dava mais para apagar. Frases da mãe dele. As brigas com a mãe eram constantes. Lucinha ficou chocada ao descobrir maconha no quarto do filho quando ele tinha 15 anos. Jogou tudo fora e ouviu de um inconformado Cazuza, você é louca! Era maconha de primeira qualidade, você não dá valor às coisas. Jogou o dinheiro fora? Mais difícil para a Lucinha foi quando começou a desconfiar que o filho fosse bissexual, depois de ler uma carta a um amigo que considerou muito carinhosa. Um dia, perguntou sem rodeios, meu filho, você é homossexual? Cazuza respondeu tranquilamente, olha mãe, eu não sou nenhuma coisa e nem outra, porque nada é definitivo na vida. Você pode dizer que eu seja bissexual, porque não fiz minha escolha ainda. Um dia posso gostar de um homem, como no outro dia gostar de uma mulher. Então não fique preocupada com isso. Escreve Lucinha em seu livro, Só as Mães São Felizes. Por que só as mães são felizes? E que felicidade teve essa mãe com esse filho? Um relato sobre a vida do músico. Certa tarde, Cazuza pediu dinheiro à mãe para pagar uns raios X que o médico havia pedido. Você vai gostar dessa. Dias depois, Lucinha recebeu um telefonema de uma clínica cobrando pelos raios X. Cazuza colocou Cazuza contra a parede e descobriu que o dinheiro tinha sido para pagar um aborto da namorada. Cazuza teve em seguida uma paixão fulminante pelo cantor Ney Matogrosso. Foi um grande amor mesmo. Ele era encantador e apaixonante, não tinha absolutamente nenhuma agressividade. Era um anjo que caiu do céu. Frases do Ney Matogrosso. Sabemos quem caiu do céu. Eu fiquei apaixonado de perder a direção, se é que algum dia ele teve alguma. Diz Ney em Só as Mães São Felizes, o livro que a mãe do Cazuza escreveu. O relacionamento acabou, de acordo com Ney, por pura insegurança de Cazuza. Acho que ele tinha medo do rumo que a nossa história estava tomando e de que o relacionamento poderia exigir mais dedicação, mais compromisso. Lucinha confirma o temor do filho. Cazuza não se entregava ao amor. Que amor? Cazuza, por um acaso, será que conhecia o amor? Capítulo 4, versículo 8 de 1 João diz que Deus é amor. Ele tinha medo de paixão, mas ele não conhecia o amor. E amor ele julgava que era paixão, quando não tem nada a ver com outra. Acho que ele teve muito medo do rumo que a nossa história estava tomando e de que o relacionamento poderia exigir mais dedicação, mais compromisso. Lucinha confirma o temor do filho. Cazuza não se entregava ao amor, tinha medo de se machucar. Dizia para mim que amar queria dizer sofrer. Participava de relações com 6 pessoas ao mesmo tempo, muitas vezes
não havia sexo, apenas carícias e muitas drogas. E as carícias não deixam de ser um ato sexual. Ou seja, o que ele precisava? Toque, beijo, abraço, atenção. Era a linguagem de amor de Cazuza, que não teve do homem da sua vida e acabou procurando em outros homens. Quando ia para a casa de seus pais, em Petrópolis, Cazuza se recusava a ficar na casa de fora. Quem tem casa fora é cachorro. Sim ou não? Quem tem casinha fora não é cachorro? O lugar do filho é dentro ou fora de casa? Dentro. Quando ia para a casa de seus pais em Petrópolis, Cazuza se recusava a ficar na casa de fora, construída especialmente para ele receber os seus amigos e fazer farra. Ele gostava mesmo era de ficar na casa principal, aonde, prestem bem atenção nisso, aonde adorava vestir as roupas de quem? Do pai. Ele, na adolescência, também tinha mania de usar a aliança do seu. O que fazia a aliança do pai fora do dedo? Que acabou toda amassada em um acidente de carro sofrido por Cazuza e seus amigos. Quando Cazuza era adolescente, seus cabelos, que eram lisos na infância, ficaram encaracolados, mas na época não se usava cabelos cacheados. Então, Caju e o primo dele foram levados por suas mães ao cabeleireiro para alisar o cabelo. Gente, fala sério. A gente até ri, mas é trágico. É trágico. Ele vestia as roupas do pai porque ele queria sentir o quê? O abraço do pai, o cheiro do pai, o beijo do pai, o toque do pai, a atenção do pai. Ele queria ser o próprio pai, usava até a aliança do pai. E onde estava esse pai? Desde criança, Cazuza era apaixonado por carros. E não demorou a trocar os de brinquedo pelos de verdade. Seu pai, aos 12 anos de idade, já dirigia, aos 13 já tinha a chave do carro. Como é que você dá um carro para um filho com 13 anos de idade? 13. A apresentadora Leda Nagli disse em seu programa Lucinha Araújo que chegou a receber conselhos de Cazuza. Ele a aconselhou a não ter um só filho, mas ele fez aborto. Ela lamenta não ter seguido este conselho. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de abril de 1958, com o nome de Agenor Miranda de Araújo. Morreu no Rio de Janeiro em 7 de julho de 90, com 32 anos de idade. Morte prematura. Um indicativo de desonra aos pais. Este cidadão dizia: todos os meus heróis morreram de overdose. E era aplaudido. Cazuza tinha uma música chamada Maior Abandonado. Alguém lembra dessa? Ele tinha uma música que, na letra, ele se dizia Maior Abandonado. Era o grito de um adulto falando do menino dentro dele que foi rejeitado desde a sua infância. E na apostila eu coloquei aqui uma opinião sobre uma psicóloga versus Cazuza. E vamos ficar de pé, vamos orar. 9h40. Mas não sei. Cássia Heller. Passa o próximo para mim, por favor. Filha de um sargento paraquedista do exército de uma dona de casa, seu nome foi sugerido pela avó, devota de Santa Rita de Cássia. Fiz massa e assentei tijolos, contava. Na escola não chegou a terminar o ensino médio por causa também dos shows que fazia. Não teria tempo para estudar. Caracterizada pela voz grave e pelo ecletismo musical, interpretou canções de grandes compositores do rock brasileiro como Cazuza e Renato Russo, além de artistas da MPB como Caetano Veloso e Chico Buarque, passando pelo pop de Nando Reis e o incomum de Arrigo Barnabé e o Ali Salomão. Além até sambas de Riachão e rocks clássicos de Jimi Hendrix, Rita Lee, Beatles, John Lennon e Nirvana. Era homossexual assumido e morava com a parceira Maria Eugênia Vieira Martins, com a qual criava o filho Francisco, chamado carinhosamente de Chicão. Olha só aonde esse garoto nasce
e cresce. Ela teve seu filho com o baixista Batista. Perdão, gente. Nada a ver com a igreja, pelo amor de Deus. Com o baixista Tavinho Fialho. Ele faleceu em um acidente automobilístico meses antes do menino nascer. Então o menino já nasce órfão de pai, e dá de cara com duas mulheres vivendo juntas como marido e mulher. Maria ficou responsável pela criação do filho de Cássia após a morte de sua companheira. Cássia Eller faleceu em 29 de dezembro de 2001, aos 39 anos, no auge de sua carreira, em razão de um infarto do miocárdio. A hipótese de overdose de drogas, considerada inicialmente como causa da morte, foi descartada pelos laudos periciais do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. Você é filha de militar, artista pop e homossexual. Como foi conciliar tudo isso? E ela diz: meus pais são muito liberais. Era liberdade total em casa. Ela confundiu liberdade com libertinagem. Diferente dos pais dos meus amigos, eles namoravam na nossa frente. Em outras palavras, os pais tinham relação sexual na frente dos filhos. Falavam de tudo. Eram meio hips. Cássia Eller nasceu no Rio de Janeiro em 10 de dezembro de 62. Faleceu no Rio de Janeiro em 29 de dezembro de 2001, aos 39 anos de idade. Amy Winehouse, passa Jimi Hendrix para mim, passa Jim Morrison também, por favor, e Kurt Cobain, porque eles são um pouquinho compridos. Gente, o tempo não dá, então eu tenho que correr, só quero Amy Winehouse. Então, desde os primeiros anos, Amy Winehouse tem estado em contato com o mundo musical, já que boa parte dos seus tios, por parte de mãe, eram músicos profissionais de jazz. Além disso, seu pai tinha um costume de cantar junto com ela clássicos de Frank Sinatra, tornando sua paixão pela música cada vez mais evidente. A gente percebe a afirmação do pai na área musical. Amy Winehouse passou boa parte de sua infância e adolescência presenciando os abusos do pai perante a sua mãe. Em uma entrevista a uma rede de televisão inglesa, o pai da cantora revelou que, em 1983, iniciou um caso com uma colega de trabalho que se tornou sua esposa em 1996. Seus pais se divorciaram quando ela tinha 9 anos de idade. Amy e seu irmão ficam sob a custódia da mãe. Em uma outra oportunidade, eu quero falar para vocês sobre as filhas adultas do divórcio. E Amy Winehouse, além de órfã, e além do trauma de ver o pai abusando da mãe, ela também foi vítima do divórcio dos pais, o maior trauma que uma criança pode sofrer. Nessa mesma idade, incentivada por sua avó Cíntia, que era cantora, a se matricular em uma escola de artes particular para promover sua educação vocal. Apesar do talento da cantora, o pai de Amy, Mitch, declarou em entrevista que Amy não achou que iria ganhar milhões com a música, segundo ela. Ela queria ser garçonete de patins e dona de casa. Tudo que uma mulher quer. Marido, filhos. Cumprir com a sua essência, viu, Gislane? Você está certa. Isso surpreendeu a muitos ao declarar que sonhava em ter filhos e ser feliz em um lugar que, segundo ela, estaria longe do cotidiano em que vivia. Ela só queria isso. O que não teve, família. Seus pais se divorciaram. Ela só queria isso, marido. Não somente para ela. E ela queria ter filhos e educar esses filhos. Amy Winehouse só queria isso. Ela sofre o trauma de ver o seu pai abusar da sua mãe e também o trauma de o pai abandonar a casa e casar com um amante. Ela se sentiu insegura, desprotegida, sem limite, sem direção, não afirmada. Ela se sentiu inferiorizada. Amy Winehouse buscou na música uma fuga para suas dores. Tatuagens. Amy Winehouse possuía algumas tatuagens pelo corpo. No braço direito, um pássaro com as palavras "Never clip my wings", nunca amarre as minhas asas. No braço esquerdo, um pin-up e uma ferradura, símbolo de sorte, misturada com a expressão "Daddy's girl", a garotinha do papai. A menininha do papai.
essa era a tatuagem que ela tinha no braço, que ela gostava muito de mostrar, que ela se sentia honrada, porque ela se sentia a menininha que nunca cresceu por causa do divórcio do papai. E ela morre prematuramente. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Quero agradecer os pastores desta igreja, a Jocélia Gislane, por me promover essa porta aberta, graças ao Senhor Jesus Cristo, que assim aprove ao Senhor a presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esse terceiro módulo. Pai, eu atribuo a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, desses dias, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo em cada vida, que tem comparecido, Senhor, nesses 3 módulos, sobre esse seminário Raízes da Orfandade. Obrigado porque o Senhor tem trazido à luz toda sorte de raiz de orfandade, porque o Senhor tem tirado todo o manto de orfandade sobre os ombros. Obrigado porque o Senhor tem afirmado a identidade, tem aberto os olhos dos pais e dos filhos. Obrigado, Pai, pela luz que o Senhor está trazendo. Obrigado porque o Senhor tem quebrantado